menos burocracia na hora de viajar. Esse ano, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que não será mais necessária autorização judicial para que crianças ou adolescentes viajem desacompanhados pelo território nacional. Basta apenas a autorização dos pais ou responsáveis com firma reconhecida em cartório. É só ter uma folguinha na agenda ou um feriado prolongado que o ritual se repete. Dobra a roupa, aperta os objetos, confere se tudo o que precisa está na mala. Mas tem uma coisinha que, se faltar, Vitória não consegue viajar. E isso nem depende dela. Como a adolescente só tem 13 anos e vai para outro estado sem os responsáveis legais, no caso dela os pais, seria necessário ter uma autorização especial emitida por um juiz. Uma burocracia só. Mas isso mudou, graças a uma decisão do CNJ, que foi tomada para reduzir as demandas e desonerar o judiciário. Para a Vitória viajar desacompanhada antigamente, a gente precisava ir até a Vara da Infância e da Juventude. Com essa modificação, ficou bem mais fácil, porque a gente tem acesso a muitos mais cartórios do que acesso à Vara da Infância e da Juventude, né? Então eu preencho o formulário na minha casa, vou ao cartório e rapidinho eu consigo resolver de uma forma bem prática. A dispensa da autorização judicial vale apenas para as viagens feitas dentro do Brasil. Para os menores de idade que vão para o exterior, a regra não muda e a autorização de um juiz continua necessária nos casos previstos em lei. Nas viagens dentro do território nacional, o procedimento está bem mais fácil. Basta que o responsável pelo menor preencha um formulário disponível no site do CNJ e faça o reconhecimento de firma em cartório. As autorizações seguem basicamente dois modelos que contêm a identificação do responsável, a identificação do menor e pode ou não ter uma ressalva: autorizar a circulação do menor desde que acompanhado. Aí tem outro campo, que é a identificação dessa pessoa. Essa resolução 295 do CNJ, com base na lei de desburocratização, ela afastou a necessidade da autorização ser judicial. Por quê? A necessidade de autorização judicial fez com que as demandas no Poder Judiciário para que fossem obtidas as autorizações para que os menores pudessem viajar aumentasse de forma significativa, criando, além de um processo muito burocrático, demorado, atrapalhando muitas vezes outros processos em trâmite nas varas da juventude, também custo desnecessário aos cofres públicos. E já tem gente de olho na novidade. Como ficou menos burocrático esse tipo de viagem, as agências de turismo estão de olho nessa fatia de possíveis clientes. Nessa agência de turismo em Brasília, as viagens de menores de idade respondem por 90% do faturamento da empresa. As pessoas eram instruídas a ir no juizado, fazer uma autorização que o próprio juizado fazia na hora. Hoje em dia você já tem essa informação mais fácil pela internet, você consegue já pegar o formulário, ir ao cartório e reconhecer uma firma de uma viagem que desburocratizando um pouquinho aquela lei anterior. Então, hoje está mais fácil de fazer essa autorização do que era antigamente. Outra decisão que veio facilitar a vida do cidadão. Um provimento do Conselho Nacional de Justiça deste ano autorizou a realização em cartório da correção do sobrenome dos pais nos registros de nascimento e de casamento dos filhos. A gaúcha Aline Barcelos se mudou para Brasília há 13 anos. Ainda em Pelotas, município do Rio Grande do Sul, onde nasceu, deu à luz a Gabriel, hoje com 15 anos. Já na capital federal, se casou. Lá em Pelotas, eu conheci o pai do meu filho. A gente estava namorando ainda, não éramos casados. E eu mantinha o meu sobrenome de solteira. E aí foi esse sobrenome que saiu na certidão de nascimento do meu filho, do Gabriel, Eu e o pai dele, nós não éramos casados à época, então eu não tinha como fazer um outro tipo de comprovação. Ficou o sobrenome do pai dele e o meu sobrenome de solteira. Esses foram os sobrenomes que foram para a certidão do Gabriel, E só depois de alguns anos, já morando aqui em Brasília, que nós casamos e aí teve a alteração no meu
sobrenome e essa alteração teve, né, que ser repassada para a certidão do Gabriel também. Com Gabriel na adolescência, a Aline quis atualizar o sobrenome na certidão de nascimento do filho para que o registro na identidade viesse corretamente, já com o nome de casada. O Gabriel ia tirar a carteira de identidade dele, né? Os dois documentos, tanto a certidão quanto a identidade, constariam o meu sobrenome de solteira. E eu portaria já documentos com o meu sobrenome de casada. Isso traria ali um certo embaraço, né? Em matrícula escolar, uma viagem no aeroporto, porque eu ia ter que estar sempre carregando um documento antigo com o meu sobrenome de solteira. Mas nem todo mundo podia contar com essa sorte. Em alguns estados, a alteração do sobrenome dos pais em registro dos filhos só era feita após decisão judicial. As normas no Brasil referente aos registros públicos, elas dependem de cada unidade da federação. Ou seja, cada estado tem sua norma própria. Dessa forma, havia divergência no Brasil acerca da adoção, de qual procedimento seria utilizado. Se a pessoa poderia ir direto no cartório de registro civil ou teria que judicializar. Nesse ponto, foi muito importante a introdução desse provimento 82 do Conselho Nacional de Justiça. A boa notícia é que o CNJ estendeu essa facilidade para todo o país. Um provimento padroniza casos como o da Aline. Alterações no sobrenome dos pais, nos documentos dos filhos, em casos de separação, casamento, viuvez e divórcio, não precisam mais de ajuizamento de ação. Basta comprovar o vínculo e levar o registro ao cartório. A sociedade ganha porque essa resolução faz parte da desburocratização do Brasil. Com a desjudicialização, você tira do Poder Judiciário uma antiga competência e passa diretamente para os cartórios. Outro ponto positivo é que ficou mais fácil para quem ficou viúvo voltar a usar apenas o nome de solteiro. Na avaliação do oficial de registro, um ganho social importante, já que muitas vezes, passado o período de luto, as pessoas querem seguir adiante e recomeçar a vida. Aquelas pessoas viúvas, elas podem levar a certidão de óbito no cartório em que casaram e voltar ao nome de solteiro, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário, constituir um advogado para que essa alteração possa ser feita. Quem vai casar tem direito a alguns dias de folga no trabalho. Entenda agora na reportagem de Guilherme Menezes como solicitar essa licença. Quem casa quer muita coisa, a começar por folga. Gabriela e Gustavo trocaram alianças e saíram de viagem imediatamente. Quando a gente tem esse momento, tem que ser um momento diferente em nossas vidas. Não pode continuar tudo no rumo normal. Caso um dia amanhã eu estou trabalhando normal, como se tivesse acontecido nada, né? Então é uma coisa muito importante e essencial. Essa folga que os noivos ganham tem vários nomes: licença casamento, gala, nupcial ou matrimônio. Mas e a duração? São 3 dias consecutivos para esses trabalhadores, empregados regidos pela CLT. Seja os empregados das empresas privadas, seja até os empregados das empresas públicas, ou empresas de economia mista, Banco do Brasil, Correio. Então, são 3 dias consecutivos. Pegar a certidão de casamento, que sai no mesmo dia, e aí entrega na empresa, e aí a empresa considera 3 dias consecutivos. Geralmente, o que acontece é que eles aceitam o dia próprio do casamento, mais os outros 2 dias, né? O artigo 473 da CLT, que trata desta e de outras situações de folga remunerada, só fala da duração da licença para os seletistas, claro. Outros trabalhadores estão sujeitos a outras regras. Os servidores federais, por exemplo, têm direito a 8 dias de licença e os professores ganham 9 dias. E ainda tem a questão das normas coletivas, né? Acordo coletivo, convenção coletiva, que podem prever também esse direito e, geralmente, de forma mais vantajosa. Pode, inclusive, ser mais dias. Como a lei é vaga, as dúvidas são resolvidas pela jurisprudência. Por exemplo, a licença deve começar no primeiro dia de serviço do trabalhador após o casamento, ou seja, quem nunca trabalha aos domingos e se casa no sábado deve folgar a partir de segunda-feira. Se a pessoa se casa durante as férias, perde direito à licença. As uniões estáveis também dão direito à folga. Tudo isso vale ainda para uniões ou casamentos LGBT. E também não está na lei, mas os especialistas recomendam. O trabalhador deve avisar a empresa que vai se casar com pelo menos 30 dias de antecedência. Praia, né? Curtir, aproveitar.
cansar também, né, e descansar. E veja a seguir, ajuda especializada. Justiça tem ajuda de equipe multidisciplinar para embasar decisões sobre casos de violência doméstica. Os detalhes em instantes. Continue com a gente. Justiça é a pessoa ter ética, né? Ser justo, todo mundo ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Violência contra a mulher. Os tribunais de justiça contam com a ajuda de profissionais para embasar as decisões judiciais que tratam do assunto. São psicólogos e neurocientistas que contribuem com seus conhecimentos. Esta é a Mulher Maravilha do Distrito Federal, Lúcia Erineta, uma super-heroína contra a violência de gênero. Ela lidera grupos de mulheres por toda a periferia de Brasília e combate principalmente o feminicídio. Lúcia ganhou poderes e coragem depois de 2 casamentos. No primeiro, ainda era adolescente e o ex-marido tentou matá-la de várias formas. Muitas vezes acordei de madrugada ele me estrangulando e outras vezes com as almofadas me amordaçando, e aí eu me debatia, consegui me escapar. Ele atirou em você? Me lembro que uma das vezes ele chegou à meia-noite e a gente discutindo. Eu saí nas pressas com minhas filhas, correndo na rua. E lembro muito bem que eu escutei muitos tiros. E nessa noite, se uma vizinha não tivesse abrido a porta, eu tinha ido. Eu tinha descido à sepultura, porque foi feio. Veio o segundo casamento, com novas agressões e mais tiros. Mesmo baleada 2 vezes, Lúcia escapou, mas com marcas. Devido a esses 2 sofrimentos, do primeiro marido e do segundo, eu fiquei deficiente, né? Perdi 100% da audição direita, 85% da audição esquerda. E também fiquei com um problema na fala, né? A psicóloga e neurocientista Regina Nogueira, que presta serviços à justiça em Brasília, explica que outra parte importante do corpo, o cérebro, sofre consequências diretas da violência. As conexões entre os 96 bilhões de neurônios ficam prejudicadas e isso gera problemas concretos na saúde da pessoa. E esse quadro é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde desde 2012. Alguns sintomas que às vezes vão passar despercebido, como uma tontura, uma cefaleia, ou os sintomas são indiretos. Ela sofre um estresse e a consequência pode ser o que a gente chama de doenças não transmissíveis, um aumento de pressão arterial, uma alteração do funcionamento cardíaco. O caso desta outra mulher que não quer se identificar confirma as pesquisas científicas. Anos depois da separação, ela ainda tem um forte medo do ex-marido porque apanhava muito e também foi baleada. Eu tive, assim, algumas depressões, alguma ansiedade, tinha dia que eu não tinha vontade de levantar da cama, de sair, de ir trabalhar, entendeu? Eu queria ficar só no canto quieta, fechada, no escuro. Né, chorando. Então, assim, muitas vezes eu levantei para trabalhar e eu me arrumava, mas eu não conseguia ir. Porque eu começava a chorar, eu tentava me controlar e não conseguia. Eu não tenho nenhuma sequela física, né, graças a Deus, nem eu nem os meus filhos, mas a sequela psicológica, infelizmente, eu acho que é o resto da vida. Diante, então, de uma situação de ameaça, de medo, de violência, o cérebro reage para um modo que a gente chama modo de sobrevivência. Ou seja, ele está diante de uma ameaça à vida ou à integridade física e psicológica. Então, ele reage liberando uma série de neurotransmissores e de hormônios que têm um efeito sobre o corpo e sobre o próprio cérebro. Dependendo a intensidade, a duração desse efeito, você desorganiza o próprio funcionamento do cérebro. É por isso que, cada vez mais, a justiça tenta se apoiar na ciência. Profissionais como psicólogos e neurocientistas são convocados para dar base técnica ao processo e substância à decisão judicial. Isso permite o acolhimento e tratamento da vítima, a credibilidade da palavra dela, a valoração da prova, a caracterização do estupro
e a responsabilização do agressor. Já é uma grande diretriz da Lei Maria da Penha, fortalecida pelo Conselho Nacional de Justiça, para que todos os tribunais tenham, de fato, equipes multidisciplinares em seus juizados. Então, eu posso receber um estudo de caso com um parecer técnico, que a equipe diga qual é aquela dinâmica relacional, quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção daquela vítima, assim como eles também podem falar nas audiências. Outra boa notícia pode ser constatada no caso da Mulher Maravilha. Ela não se livrou completamente dos problemas, mas vai em frente. É que muitas vezes as sequelas cerebrais são reversíveis. Eu luto até hoje, né? Eu sou uma vitoriosa, graças a Deus. Estamos aí para a gente abraçar essa causa e salvar muitas mulheres, né? E no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado implantou o programa Doar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça. Um dos objetivos é conscientizar as pessoas sobre a importância do ato. No Brasil, o número de famílias que não autorizam a doação de órgãos ainda é grande. Uma atitude que pode salvar muitas vidas. Elaine não pode fazer grandes esforços, mas a saúde vai bem, muito melhor do que há 4 anos. Na época, ela tinha doença de Chagas e estava na fila de transplantes à espera de um coração. A agonia e o medo foram embora quando o médico anunciou que um órgão estava disponível. Quando ele me falou isso, foi um alívio tão grande que aquele desânimo, aquela entrega para a morte que eu estava tendo, passou assim no piscar de olhos e revigorou a mulher forte, a guerreira, e falou: não, esse coração vai estar saudável, esse coração vai ser meu e vai dar tudo certo. E deu. E deu, graças a Deus deu. A cirurgia foi ótima e a recuperação tão boa que no ano seguinte, Elaine foi a Fátima, em Portugal, para pagar a promessa que havia feito. O sentimento era de gratidão. Como é importante a doação de órgãos, gente. Vocês, assim, não têm noção. Eu falo, eu chego a me emocionar, eu chego a sentir na pele, assim, uma energia, porque eu sei, para mim, o quanto foi importante uma pessoa dizer um sim para mim. Né? Por conta desse sim, eu tô viva já há 3 anos e 4 meses, e o tanto de coisa que eu vivi nesses 3 anos que eu poderia poderia ter morrido. Em todo o país, a fila para transplantes de coração tem quase 300 pessoas e a lista para transplantes de todos os tipos beira os 35 mil pacientes. O maior problema continua a ser a resistência de muitas famílias de potenciais doadores. E a família que tem que consentir, é o familiar que decide se o parente que faleceu vai ter os órgãos doados ou não. Mesmo que apareça uma declaração em contrário. Mesmo que apareça uma declaração em contrário. Apesar disso, a declaração é importante. Qualquer um pode deixar um documento para informar que quer ser doador. Pode não ter valor jurídico, mas serve para avisar a família e aos amigos que a pessoa decidiu ser generosa. O programa Doar é Legal, coordenado pelo CNJ e executado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, investe na solidariedade. Aqui a pessoa recebe informações sobre transplantes e pode se cadastrar como doador de órgãos em todo o país. Eu me cadastrei, é simples, e recebi esta certidão já assinada, que agora vou entregar à minha família. Elaine, a mulher que mostramos no começo da reportagem, se transformou em militante da causa e também usa a internet para defender a doação. Pelo Twitter, ela apela à generosidade das pessoas. Não tenham medo, gente. A doação de órgãos... se você quer fazer o bem para alguém, se você quer fazer um bem para o mundo, para a nação e ainda não sabe o que é, declare-se doador de órgãos. Não só doador de órgãos, você declare-se doador de medula, você doe sangue, você faça o bem, você consegue mover a vida. E no próximo bloco, ações envolvendo assédio moral movimentam a Justiça do Trabalho. Esse assunto para daqui a pouco, eu volto em instantes. É um direito que todo cidadão tem, apesar de eu não ser brasileira, mas eu acho que é um direito que todo cidadão tem neste mundo em que a gente vive.
situações consideradas vexatórias, constrangedoras e humilhantes no ambiente de trabalho são consideradas assédio moral. Ações que tratam do tema vão parar na Justiça Trabalhista. Uma cartilha do Tribunal Superior do Trabalho detalha as situações dessa conduta abusiva. Essa mulher vive um drama no trabalho. Ela está em desvio de função e ganha menos do que os colegas. A nova chefe prometeu corrigir o problema, mas as duas se desentenderam em nível pessoal e tudo se complicou. E a partir daí começou uma perseguição. A realocação e a minha readequação de função dentro do meu ambiente de trabalho foi cancelada, outras pessoas foram contratadas e aí começou uma perseguição em relação à minha vestimenta. Uma certa vez ela puxou minha roupa, desabotou minha blusa, colocou para dentro da calça, falando que eu não estava na minha casa para me vestir daquela maneira. A empregada ainda diz que a chefe tentou demiti-la por justa causa. Não conseguiu porque a legislação não permitia. E aí, a situação piorou ainda mais. Eu tive que fazer grandes transformações na minha vida, de horário, de formas de me portar dentro do ambiente de trabalho, inclusive de não estar no mesmo tipo de ambiente que ela, porque ela já não me recebia mais para fazer nenhum tipo de reunião, a gente não podia se encontrar no corredor porque ela não direcionava a palavra a mim. Isso fez com que eu tivesse alguns problemas de saúde, inclusive, me gerando muito desconforto, crises de ansiedade, piorando meu quadro de depressão. Esta advogada diz que este é um caso típico de assédio e define o conceito. O assédio moral são situações vexatórias, constrangedoras, humilhantes no ambiente de trabalho. Ele é vasto. É grande a gama de atitudes que podem ser consideradas assédio moral. Esta cartilha do Tribunal Superior do Trabalho explica mais. O assédio moral é a conduta abusiva, comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que causem danos à personalidade, à dignidade ou à integridade de uma pessoa e que ponham em perigo o seu emprego ou degradem o ambiente de trabalho. Pode ser direta, por meio de acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, e indiretas, por boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social. Podem ser atitudes pequenas do dia a dia, tais como ignorar o empregado, ou se não passar muitas tarefas para ele, a ponto dele não conseguir viver a sua vida, ou ao mesmo tempo também desempenhar outras tarefas dentro do ambiente de trabalho. A cartilha dá mais detalhes. São consideradas assédio atitudes como passar tarefas humilhantes, criticar a vida particular da vítima, impor punições vexatórias, como dancinhas ou prendas, limitar o número de vezes que o empregado vai ao banheiro. E atenção! Para ser caracterizada como assédio, a agressão precisa ser repetida e prolongada. E o assédio pode ser interpessoal, se individual e direto, institucional, se incentivado ou tolerado pela empresa, vertical, se ocorrer entre pessoas de nível hierárquico diferente, ou seja, de chefe sobre subordinados, ou mesmo em sentido contrário. E pode ser horizontal, se praticado por pessoas de mesmo nível. Para caracterizar o assédio, nós precisamos ter o máximo de provas que o empregado conseguir. Ou seja, a prova testemunhal é muito importante. É muito importante também se tiver e-mails, alguma mensagem, alguma coisa, alguma situação que a pessoa viveu, que ela possa dizer em depoimento de uma forma detalhada. A legislação trata do assédio de várias formas. Está na Constituição, no artigo que fala da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. No Código Civil, no trecho que trata de danos morais. E em vários itens da lei que rege os servidores públicos. E o que a vítima pode fazer? Por exemplo, anote detalhes, como a hora e o local do assédio, e liste testemunhas. Busque a ajuda dos colegas. Comunique a situação ao setor responsável na empresa ou ao chefe do chefe. Procure o seu sindicato. Avalie a possibilidade de ação na justiça. Porque no ambiente de trabalho, o maior medo advindo do assédio moral é a demissão. E aí, quando você teme ser demitido, você se submete a essas situações vexatórias. Então, o interessante é colher o máximo de provas possível
e conversar com um especialista para poder entrar na justiça. O assédio moral ele pode reverter a justa causa e ele também pode ensejar o que a gente chama de rescisão indireta, por justa causa do empregador. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.